Essa é a palestra que eu fiz no Congresso Mineiro de Processo Civil da OAB de Minas ano passado, em 2015. Devido a um problema técnico, ela não pôde ser reproduzida e então o nosso presidente, Antônio Fabrício, me pediu que eu refizesse a palestra que eu fiz no Congresso agora novamente. Nós já estamos hoje, dia 2 de março de 2016. Poucos dias da entrada em vigor do novo código, que inclusive já sofreu uma alteração mês passado, em fevereiro. Pontual, pequenos aspectos, alterou mais só a questão dos recursos. Mas eu vou repetir, portanto, a palestra que eu fiz no Congresso sobre tutela provisória e vou respeitar o tempo que me foi dado naquela ocasião, que foi de 20 minutos. Tá? Antes de entrar propriamente dito no meu tema da tutela provisória, eu quero situar quem estiver assistindo sobre onde está a tutela provisória no novo CPC e como que ficou essa questão da tutela antecipada, da tutela cautelar. Como todos sabem, o Código de 73 ele é dividido em 4 livros. O livro 1, Processo de Conhecimento, livro 2, Processo de Execução, livro 3, Processo Cautelar e o livro 4, dos Procedimentos Especiais. O novo CPC, ele bem mais moderno, ele melhorou bastante nessa questão de disposição das regras do Código. E, em primeiro lugar, nós temos uma parte geral e uma parte especial, mais ou menos como há no Código Civil, no Código Penal. Então, o novo CPC ele tem uma parte geral e uma parte especial. A parte geral do novo CPC é dividida em 6 livros. Tá? A parte especial é dividida em 4. Tá? Quais são? É importante falar isso para que todo mundo possa se situar onde encontrar essa e aquela regra. E, claro, o nosso tema que é a tutela provisória. Na parte geral, livro 1 cuida das normas fundamentais. O livro 2, da jurisdição e ação. Livro 3, sujeitos do processo. Livro 4, atos processuais. Livro 5, tutela provisória, que é o que eu vou falar aqui hoje com vocês. Livro 6, formação, suspensão e extinção do processo. Passa a régua, a parte especial. Parte especial, livro 1, é o processo de conhecimento, e ali dentro tem o procedimento comum, né? Todos sabem que acabou aquela questão do procedimento ordinário, procedimento sumário, então é o procedimento comum que está ali, os procedimentos especiais, procedimentos de jurisdição voluntária, cumprimento de sentença e liquidação de sentença. Tudo isso dentro do livro 1 da parte especial. O livro 2 ficou com processo de execução, o livro 3 com a ordem dos processos nos tribunais, então tem ali teoria geral dos recursos, recursos em espécie, as ações de competência originária, como rescisória, e as novidades, como, por exemplo, um incidente de resolução de demandas repetitivas. Todos devem ter percebido que eu não falei aqui processo cautelar. E é por uma razão muito simples. O novo CPC, ele acabou com a autonomia do processo cautelar. Não existe mais um processo autônomo. Quem necessitar, o jurisdicionado que precisar de uma tutela cautelar, ele não mais terá que se valer de um processo autônomo só para essa finalidade. Mas vejam, isso não significa que a tutela cautelar desapareceu do sistema. Nem pensar, continua existindo, mas está dentro de tutela provisória. Tá? Tutela antecipada, também dentro de tutela provisória. Tá? E, dito isso, vou entrar no meu tema propriamente dito. A tutela provisória ela está entre os artigos 294 e 311 do novo CPC. E como que ficou isso dividido lá dentro? A tutela provisória, a gente pode dizer que ela é gênero, do qual são espécies a tutela de urgência e a tutela da evidência. A tutela de urgência ela vai ser subdividida. Tá? Então, a tutela de urgência ela pode ser
de caráter antecipado ou cautelar. Ou seja, a nossa tutela antecipada e tutela cautelar do que todos aprendemos no Código de Processo Civil de 1973. A tutela de evidência, falarei sobre ela daqui um pouquinho. Então, começando com a tutela de urgência, tá? Já disse e vou repetir. É gênero do qual são espécies a tutela antecipada e a tutela cautelar. E a tutela antecipada e a tutela cautelar, elas poderão ser requeridas antecipadamente ou incidentalmente, também como todos aprendemos na vigência do Código de 73. O pedido de tutela antecipada e tutela cautelar formulado em caráter incidental dar-se-á da mesma maneira como todos aprendemos. Então, até aí, sem novidade. O caráter antecipado, né, a forma de se requerer antecipadamente, vou falar em poucos instantes. Antes disso, eu quero falar sobre os requisitos da tutela de urgência. O novo CPC ele evoluiu bastante nesse sentido, na medida em que ele uniformizou os requisitos para a tutela de urgência. Então, não vamos mais ter aquela discussão sobre se existe diferença entre fumus boniuris e verossimilhança da prova inequívoca, se há alguma distinção entre periculo in mora e risco de dano irreparável de difícil reparação. Isso tudo ficou superado, né? Quando a gente ia lá no parágrafo 3º do 461 do CPC de 73, tinham ali outras formas de dizer a mesma coisa, se referindo-se ao periculo in mora e ao fumus boniuris. Na lei de mandado de segurança, quando se falava da liminar, quais eram os requisitos para a sua concessão? Idem, eram expressões distintas. O novo CPC, portanto, ele uniformizou esses requisitos para a concessão da tutela de urgência. Tá? São eles o fumus boniuris e o periculo in mora, né, conhecido de nós todos, mas como é que ficou exatamente na lei? Está ali no artigo 300, probabilidade do direito, então esse seria o fumus boniuris, e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, esse seria o periculo in mora. Tá? Esses são os requisitos da tutela de urgência, seja cautelar ou antecipatória. A tutela antecipada, ela além desses dois requisitos, ela tem um terceiro de cunho negativo, assim como todos vimos e aprendemos no CPC de 73, que é a irreversibilidade da medida concedida. Então, o juiz, se ele for conceder uma tutela antecipada, né, uma tutela de urgência de caráter antecipado, de natureza antecipatória, ele, além de verificar a presença desses dois primeiros requisitos, tem que analisar se um terceiro existe também. Ou seja, aquela medida que ele vai conceder, depois de concedida, ela é reversível? Sim ou não? Se for reversível, ótimo, ele pode conceder a tutela antecipada. Se for irreversível, não, ele não pode. Basta pensar, para entender isso daí, uma cirurgia feita mediante uma autorização de um plano de saúde, por ordem de decisão judicial, tem a natureza de tutela antecipada e é reversível. É claro que você não vai desfazer a cirurgia, mas você pode, se o autor perder a demanda, você pode converter isso em perdas e danos. Por outro lado, numa ação que visa desconstituir o tombamento de uma casa, se o autor, que é o proprietário dessa casa, formula um pedido de tutela antecipada visando a demolição dessa casa, o juiz ele não poderá conceder a tutela de urgência, mesmo evidenciando o fumus boniuris e o periculo in mora. Por quê? Porque é irreversível esse provimento antecipatório. Não tem como reconstruir essa casa e voltar a ser como era antes. Então, esses são os requisitos da tutela de urgência. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a tutela cautelar e a tutela antecipada
formulada em caráter antecedente, ou, como aprendemos, né, no CPC de 73, a cautelar preparatória. Cautelar preparatória, todo mundo conhece, sabe como é que funcionava. A ideia continua sendo a mesma. Já a tutela antecipada em caráter antecedente, né, ou seja, uma tutela antecipada preparatória, isso é uma grande novidade. Isso não existia no CPC de 73. Isso é uma inovação do novo CPC. E isso a gente pode verificar nos artigos 303 e 304 do novo Código. Tá? O 303, ele trata da tutela antecipada antecedente, e o 304, de algo também que é novidade na nossa legislação, que é a estabilização da tutela antecipada. Então, vejam, com a entrada em vigor do novo CPC, a parte, normalmente será o autor, né? No caso da tutela antecedente, sempre será o autor, mas vejam, a tutela de urgência não é destinada somente ao autor. A tutela de urgência pode ser utilizada também pelo réu, né? Numa reconvenção, por exemplo. Mas a tutela antecipada, antecedente, vai ser sempre do autor. Ele não precisa mais já redigir a sua petição inicial com toda a fundamentação fática e documentação necessária e formular esse pedido de tutela antecipada de caráter antecedente. A tutela antecipada incidental, que é a que todos estamos acostumados a usar. Ele tem ao seu alcance a tutela antecipada de caráter antecedente, ou seja, uma tutela antecipada preparatória. E ele pode formular esse pedido, ele vai redigir uma petição inicial com alguma documentação que ele tiver em mãos e formulará esse pedido. O juiz vai analisar se os requisitos estão presentes, né? Repetindo, fumus boniuris, periculum in mora e se há risco de reversibilidade do provimento, né? A tutela, a medida provisória concedida tem que ser reversível. Estando presentes, ele pode conceder, então, essa tutela antecipada em caráter antecedente. Concedida a medida, o juiz vai dar o prazo de 15 dias ou um prazo maior para que o autor emende a inicial, né, acrescente ali novos fatos, fundamentos, novos documentos. Tá? E tem ali outros dispositivos do 303 que valem a pena serem objeto de leitura depois por vocês, mas eu preciso correr para conseguir chegar aqui ao final dentro dos meus 20 minutos. Vou entrar agora no 304, tá? Que cuida da estabilização da tutela antecipada. Então, imaginemos que o autor, e vou usar como exemplo que acontece bastante no dia a dia forense, que é o pedido de autorização para a realização de uma cirurgia pelo plano de saúde, né? O autor precisa fazer uma cirurgia urgente e o plano de saúde se nega a autorizar. Como é que vai funcionar isso? Pede a tutela antecipada em caráter antecedente. O juiz concede, porque verificou a presença de todos os requisitos. O réu é citado. Aí diz o 304 que se ele não recorrer da decisão liminar, tá? E vale aqui a pena a ressalva de que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou mediante justificação prévia. Tá? A lei franqueia essas duas oportunidades, essas duas formas de concessão. Então, se o réu citado não recorre dessa decisão, e o verbo recorrer vem da lei, do novo Código, essa decisão ela será estabilizada e o processo extinto. Tá? Extinção também é o que diz o novo CPC. E essa decisão vai continuar produzindo seus efeitos. Isso por quê? Porque muitas vezes o plano de saúde, ele verificou, depois de uma análise da inicial, da concessão da liminar pelo juiz, que o autor tem razão e não justifica, portanto, dar seguimento àquele processo. Então, ele concorda com aquilo ali e a decisão vai produzir os seus efeitos. O que é importante deixar claro
é que talvez o legislador não tenha sido muito feliz ao usar o verbo recorrer. Porque isso passa a ideia de que o réu citado, ele tem que recorrer, ou seja, interpor agravo de instrumento, contra essa decisão que concedeu a tutela antecipada em caráter antecedente. Isso não é verdade. Não deveria ser verdade. Às vezes, ele concorda com a decisão liminar, mas não com o mérito. E ele quer dar seguimento ao processo e se vê forçado, se você for analisar a letra fria da lei, a interpor o agravo de instrumento. E com isso, o que vai acontecer? Qual que é o efeito reflexo disso? Você vai assolar os tribunais, que já estão entupidos de serviço, com mais recursos que muitas vezes não seriam utilizados. Então, a interpretação mais correta seria se o réu, de alguma forma, se opor a isso, seja contestando ou agravando. E aí, uma outra crítica à lei. Eu disse que no artigo 303, o autor requereu a tutela antecipada em caráter antecedente, o juiz verificou a presença dos 3 requisitos, concedeu a medida. E aí depois ele vai ter o prazo de 15 dias, ou um prazo maior, também isso é o vocabulário da lei, para emendar a inicial, podendo juntar novos documentos, etc. Veja que às vezes ele vai ter o trabalho de emendar a inicial e depois do réu citado, a medida vai se estabilizar. Então, é algo também a prática, né, o dia a dia, a jurisprudência em especial, vai nos mostrar qual que será a melhor saída. Talvez utilizar essa saída que a lei deixou, de um prazo maior, para que somente depois que se verificar a não interposição de um recurso ou a ausência de contestação, é que vai se exigir do autor que ele emende a sua inicial. E, claro, compatibilizar isso de modo que o réu possa contestar já a inicial emendada. É preciso, então, a gente encontrar aí uma saída boa para isso. Por fim, eu quero falar sobre a tutela de evidência. A tutela de evidência, ela nada mais é do que a tutela de urgência sem o periculo in mora. Tá? Então, mas com uma peculiaridade. O seu caso concreto tem que se enquadrar em um dos 4 incisos do artigo 311, que é o único artigo que regula a tutela de evidência no novo CPC. Então, por exemplo, cabe a tutela de evidência se verificar que há abuso do direito de defesa do réu. A contestação é completamente sem pé nem cabeça, abusiva, meramente protelatória. Cabe, portanto, a tutela de evidência. O juiz tem que verificar apenas o quê? Se está presente o fumus boniuris e, claro, se em caso dessa tutela ser de natureza antecipada, se aquele requisito de cunho negativo também não vai ser afetado, né? Irreversibilidade do provimento. Essa, portanto, é a tutela de evidência, tá? Repetindo, é a tutela de urgência sem o periculo in mora, desde que o seu caso se enquadre em pelo menos um dos 4 incisos do 311. Alguns casos em particular que eu preciso falar. Pedido incontroverso. Né? O pedido incontroverso, ele está presente no parágrafo 6º do 273 do CPC de 73. Vocês não vão encontrar essa questão de como dar a tutela antecipada em caso de pedido incontroverso, dentro dessa parte da tutela provisória. Por quê? Porque isso mudou de lugar. Isso faz parte está presente lá no 356 do novo CPC, que é o julgamento antecipado parcial de mérito. Tá? Então, é ali que vocês vão encontrar. É o que já se chamava na doutrina de sentença parcial. Só que não é bom a gente ficar acostumado com essa expressão sentença parcial, porque, na verdade, essa decisão ela desafia agravo do instrumento. Tá? A decisão que julga antecipada e parcialmente o mérito da demanda, artigo 356, desafia agravo do instrumento. O abuso de direito de defesa era um dos requisitos da tutela antecipada, agora foi para a tutela de evidência, vocês viram, o 311, inciso 1. E, por fim, só falar como que a gente precisa ter um certo cuidado ao se falar da tutela provisória contra a fazenda pública, tá? Porque o artigo 1059 do novo CPC,
ele está na parte do livro complementar, que é o quarto e último livro da parte especial do novo CPC. Ele ressalva que a tutela provisória contra a fazenda pública, ela tem que respeitar o disposto na Lei 8437 de 92, que é a lei que cuida das cautelares contra o poder público, e também a Lei do Mandado de Segurança. Então, aquilo que, por esses dois diplomas legais que eu acabei de mencionar, não puder ser objeto de cautelar ou liminar e mandado de segurança, não poderá, portanto, ser objeto de tutela provisória contra a fazenda pública na nova ótica do CPC, que entra em vigor no dia 18 de março, não no dia 17. Então, esse de forma rápida e geral era o que eu tinha para dizer sobre o novo CPC. Tá? Há outros pontos polêmicos, mas dentro dos meus 20 minutos, que eu já estourei em 1 minuto, era o que eu tinha a dizer. Então, só para reforçar, tutela provisória é gênero do qual são espécies a tutela de urgência e a tutela da evidência. Tutela de urgência é dividida em duas, tutela cautelar e tutela antecipada. E a tutela, tanto a cautelar quanto a antecipada, podem ser requeridas de forma antecipada ou preparatória ou incidentalmente. E a tutela da evidência é a tutela de urgência sem o perigo in mora, mas com a ressalva de que o seu caso tem que se enquadrar em um daqueles 4 incisos. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado e boa sorte a nós todos aí com a aplicação do novo CPC.